Setembro de 1993. Estádio Luzhniki, Moscou. Um homem surge no palco e fica totalmente imóvel. 1 minuto se passa. 2 minutos. Ele não pisca. No meio da multidão russa, o silêncio é mortal, quase sufocante. Alguém na plateia grita: "É uma boneca." Outro sussurra: "Ele está respirando?" Do lado de fora dos portões do estádio, o cenário é de pré-guerra. Tanques de guerra estão se posicionando estrategicamente nas ruas. O governo da Rússia está prestes a desmoronar em um banho de sangue que ficaria conhecido como Outubro Negro. E ali, no centro de um barril de pólvora político, está Michael. Ele enfrenta o maior fracasso de público da sua carreira, uma tempestade torrencial e uma rede elétrica que ameaça eletrocutá-lo vivo diante de milhares de pessoas. Mas a pergunta que ninguém conseguiu responder na época e que muitos ainda ignoram é: por que, enquanto o mundo o acusava de crimes terríveis e Moscou começava a queimar, Michael decidiu caminhar direto para o olho do furacão? O que ele estava buscando naquele frio que ninguém mais conseguia ver? Michael não foi para a Rússia apenas para fazer um show e ir embora. Ele foi para desaparecer. Mas antes de entendermos o que ele buscava naquela solidão, você precisa saber de um detalhe que a equipe de segurança tentou abafar. Assim que pisou em solo russo, Michael fez um pedido que parecia um delírio para quem estava no meio de uma crise política. Ele não queria visitar monumentos ou museus. Ele exigiu marchar ao lado do exército que o mundo mais temia na época. Enquanto ele desembarcava no aeroporto Sheremetyev 2, a recepção foi um caos de sentimentos. De um lado, fãs entusiasmados que nunca tinham visto uma estrela daquele tamanho. Do outro, o peso das manchetes que vinham dos Estados Unidos. O New York Post estampava Peter Pan ou pervertido. A Newsweek perguntava se ele era perigoso. Michael estava cercado, mas não pela inteligência russa. Ele estava cercado pela própria imagem, que parecia estar se estilhaçando. Moscou, em 1993, era o único lugar do planeta que parecia tão instável quanto a mente de Michael. O presidente Boris Yeltsin e o parlamento estavam em um impasse violento. O ar nas ruas era pesado, carregado de paranoia. Michael se trancou no Hotel Metropol, a poucos metros do Kremlin. Das janelas da sua suíte, ele não via o brilho da fama. Ele via as sombras das torres soviéticas e sentia um frio que ia muito além da temperatura externa. E aqui está o que ninguém esperava. No meio desse isolamento, Michael decidiu que precisava sentir o poder daquela nação de perto. Ele não queria apenas observar os soldados, ele queria ser um deles por um dia. E o que ele fez naquela base militar secreta mudou completamente a percepção dos generais russos sobre quem era de verdade o homem por trás da luva branca. No dia 14 de setembro, Michael Jackson chegou à base militar de Alabino, nos subúrbios de Moscou. Ele não estava lá para uma sessão de fotos comum. Ele estava diante da divisão Taman, uma das unidades de elite da Rússia. Imagine a cena: o artista mais famoso da Terra, no meio de um campo de treinamento militar, exigindo marchar em formação. Ele não queria ser tratado como uma celebridade, ele queria seguir o ritmo das botas batendo no chão. Michael marchou. Ele seguiu o passo de homens que, apenas 2 semanas depois, estariam dentro de tanques disparando contra a sede do próprio parlamento. Mas para Michael, aquele rigor militar era um espelho da sua própria disciplina obsessiva. Mas a história ganha uma camada mais profunda no dia seguinte. Michael saiu do quartel e foi direto para um orfanato de crianças com deficiência mental. Enquanto o promotor da turnê, Marcel Avram, entrava em colapso nervoso por causa dos gastos e da logística impossível, Michael passava horas em silêncio absoluto com aquelas crianças. Ele não estava lá pelas câmeras. Ele doou recursos para salvar a vida de um menino, garantindo o tratamento dele nos Estados Unidos. Marcel Avram, vendo o dinheiro sumir e os ingressos não venderem, explodiu. Ele gritou com Michael: "Você está louco, você acabou de perder um dinheiro insano, você fez um trabalho enorme e está tudo indo para o inferno." Michael apenas o olhou. Ele tinha um plano para o show que deixaria os organizadores aterrorizados. O estádio estava praticamente vazio na manhã do evento. O prejuízo seria o maior da história da música russa. E foi então que Michael tomou a decisão que mudaria tudo.
15 de setembro. O estádio Luzhniki parecia um cemitério de metal sobre um céu de chumbo. A chuva não era apenas uma garoa, era um dilúvio torrencial e congelante. Está frio como gelo lá fora, Michael disse para sua equipe enquanto tremia nos bastidores. Os russos, mergulhados na pobreza e na incerteza da nova economia, não podiam pagar os preços abusivos dos ingressos. Michael olhou para o vazio das arquibancadas e disse as palavras que Marcel Avram mais temia. Eu não sabia que minha assinatura custava tanto. Eu vou me apresentar. Apenas coloquem as pessoas lá dentro, por favor. Não posso cantar para um estádio vazio. A ordem foi dada. Os portões foram escancarados. De graça. Milhares de russos, que antes só observavam de longe, entraram correndo para se proteger da chuva sobre o teto do estádio. Mas não eram apenas civis. O Exército Vermelho foi convocado para preencher os espaços vazios e garantir que as câmeras não mostrassem o fracasso comercial. O clima dentro do estádio era de uma tensão elétrica. Antes de Michael entrar, o silêncio era interrompido por rumores de que tudo aquilo era um golpe, de que um sósia apareceria no lugar do rei. No palco, a equipe de Michael estava em pânico. Eles tentavam desesperadamente secar o chão com toalhas comuns enquanto a água caía sem parar. O palco estava escorregadio, perigoso. Um fã russo, vendo Michael se posicionar perto de cabos de alta tensão na chuva, gritou a plenos pulmões: "O que vocês estão fazendo? Parem com isso! Isso é a Rússia!" Eles achavam que iam testemunhar a morte de um ídolo por eletrocução. Mas Michael não parou. Ele dançou como se a chuva fosse parte da coreografia. Michael sobreviveu àquela noite, mas o show não foi o fim da história. O verdadeiro momento histórico aconteceu depois, quando ele voltou para o Hotel Metropol. Encharcado, exausto e enfrentando uma das fases mais sombrias de sua vida pessoal, ele se trancou no quarto. O silêncio do hotel era absoluto, quebrado apenas pelo som rítmico da chuva batendo nas janelas pesadas. Lá fora, Moscou estava em alerta máximo. Sirenes militares ecoavam ao longe. Michael se sentia um estranho, um fantasma em uma cidade que estava prestes a sangrar. Foi nesse exato momento, sentado naquela suíte solitária, que ele começou a escrever. Ele disse mais tarde: "Ela caiu no meu colo porque era assim que eu estava me sentindo na época. Sozinho em meu hotel. E estava chovendo." Ele não estava apenas escrevendo uma música. Ele estava canalizando a paranoia da KGB, a sombra do Kremlin que ele sentia sobre seus ombros e a sensação de que o mundo inteiro o observava através de uma lente distorcida. Ele incorporou o ambiente de Moscou para falar de si mesmo. A letra de Stranger in Moscow nasceu ali, entre a frieza russa e a dor de um homem que não tinha para onde fugir. Mas há um detalhe que quase ninguém percebeu. Enquanto Michael escrevia sobre ser um estranho em Moscou, ele estava, sem saber, descrevendo o destino trágico das pessoas que ele tinha acabado de conhecer. Ele não sabia que, apenas 15 dias depois de ele deixar o país, as ruas onde ele posou para fotos seriam tomadas por corpos. Michael deixou a Rússia em 16 de setembro de 1993. Antes de partir, ele parou na Praça Vermelha. Sob um céu cinzento, com a Catedral de São Basílio ao fundo, ele posou para uma foto que se tornaria uma das imagens mais melancólicas de sua carreira. Aquela foto não era apenas marketing, era o registro de um homem que tinha encontrado um lugar que finalmente refletia como ele se sentia por dentro. Em ruínas, mas ainda de pé. Pouco tempo depois da sua decolagem, o Outubro Negro explodiu. Tanques bombardearam a sede do parlamento. Os combates de rua foram os mais violentos em Moscou desde 1917. Pelo menos 147 pessoas perderam a vida oficialmente. Michael escapou por pouco de ser uma testemunha ocular de um massacre civil. A visita de 1993 não foi apenas uma turnê comercial fracassada. Foi o nascimento de uma das obras de arte mais profundas da música pop. Ele provou que, mesmo quando o mundo está desmoronando, quando o estádio está vazio e o prejuízo é milionário,
A arte é a única coisa que resta. Ele não cantou para ganhar dinheiro naquela noite. Ele cantou para não desaparecer no frio. Michael não era apenas um artista naquela viagem. Ele era um sobrevivente que encontrou na Rússia o cenário perfeito para sua própria solidão. Stranger in Moscow é considerada por muitos a música mais honesta e profunda de Michael. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que o isolamento que ele sentiu na Rússia foi o ponto de virada definitivo para a sua saúde mental? Ou as pressões que ele sofria nos Estados Unidos foram o verdadeiro peso? Deixe sua opinião nos comentários. Nós lemos todos os comentários e vamos responder a cada um de vocês. Se você gosta desse tipo de análise, que vai além do óbvio, deixe seu like e se inscreva para fazer parte da nossa comunidade. Aqui, nós não ficamos na superfície. Dê uma olhada nesse outro vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele tem mais uma história impressionante sobre o rei do pop que você precisa conhecer. Até logo!